Olá, meus amigos, meus caríssimos irmãos. Estou aqui mais uma vez para comentar a Bíblia Sagrada, meus artigos de teologia, tomando café, meu desejum, né? Café com adoçante. Ui, que ruim. Carioquinha, cavaca. Conheço como cavaca, né? Que o pessoal em campo chama carioquinha. Café. Estava dando uma olhada no texto de Esdras e Neemias, falando sobre o retorno do cativeiro da Babilônia, não é? E na mão de Neemias e Esdras, respectivamente, escribas e sacerdotes do povo judeu, povo hebreu, sob o título O Templo Reconstruído. Ao reconstruir o templo de Jerusalém, os muros, Palácio Real, sede do governo, do reinado da monarquia de Israel, e principalmente o templo, instar, animar o povo a adorar o Senhor. O povo, na verdade, lá no cativeiro, tanto no Egito como na Babilônia, no Egito eles ficaram 430 anos. Eu disse 430 anos e não dias. Na Babilônia, o povo judeu ficou 70, quase 80 anos, com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineu. Reis morreram, assumiram o trono, foram destronados, entraram em guerra, voltaram, impérios iram e foram, impérios voltaram e o povo continuou no cativeiro. Até que Neemias, ele recebeu uma licença, digamos assim, para retornar a Jerusalém, né, a Israel, e reconstruir o templo do Senhor, reconstruir o templo de Deus. E a reconstrução do templo de Jerusalém, mais ou menos Esdras, capítulo de 3 a 6, foi uma das mais duras provas que os judeus tiveram que entrar no período da restauração. Comenta aqui no meu artigo. As condições eram, em tudo, desfavoráveis. Sesbazar havia lançado os fundamentos do edifício. Esdras 5,16. Sesbazar, né? Cada nome diferente, né? O que pode significar uma simples tentativa de limpar o terreno para a fixação de alicerces. Estes, segundo Esdras 3,10, foram, afinal, colocados por Zorobabel. Esdras 3,10 e Esdras 4,12. Com a ajuda de Jesuá na história de Israel, esse segundo templo ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Perdão. Eu fiquei ontem num lugar, numa sala que tinha ar-condicionado, e de repente eu amanheci assim. Da iniciativa de Sesbazar, apoiado do decreto de Ciro, o rei, até o reinício das obras através de Zorobabel, 18 anos haviam transcorrido e passaram. 18 anos. Durante todos esses anos, os trabalhos tinham estado paralisados, ou melhor, das hipóteses vinha sendo construído em banho-maria, como se diz, né? Lentamente, paulatinamente,
comentando aqui meu artigo, tá? Compartilhando com vocês o meu artigo, né, bíblico. Esdras 5, versículo 16. No segundo ano do rei Dario, ou Dário, mais ou menos 520 a.C., estimulados pela palavra profética de Ageu, profeta, e Zacarias, Esdras 5:12, Zorobabel e Jesuá retornaram à obra, agora num ritmo forte e decidido. Havia, porém, pedras no caminho, e não eram apenas aqueles que seriam usados na própria edificação. Haviam ali pedras no caminho, porque os inimigos do povo de Israel, na época de Esdras e Neemias, estavam ali atrapalhando a reconstrução do templo em Jerusalém. Por quê? Porque ao reconstruir e restaurar a adoração, ou seja, o templo de Jerusalém na época de Zorobabel, isso tem significado espiritual tremendo, irmãos, na vida do povo. Porque quando você começa a se aproximar de Deus, depois de muitos anos pecando no pecado e se afastar dos caminhos do Senhor, as trevas não ficam contentes. O diabo não fica feliz quando você deixa de pecar, abandona o pecado, a velha vida, este mundo, para adorar a Deus. E assim aconteceu com o povo. Né? Os inimigos do povo de Israel, na época de Esdras e Neemias e de Zorobabel, eles estavam ali atrapalhando a reconstrução do templo. Há um texto na Bíblia que fala que eles estavam segurando a mão uma espada, uma arma de guerra, e a outra uma ferramenta. Que quando os inimigos voltavam e vinham para guerrear e lutar contra o exército e o povo de Israel, e os líderes, eles deixavam as ferramentas, pegavam na espada, nas armas, na lança, no escudo, e iam a guerrear. Quando terminava a batalha, a guerra, eles voltavam. Terminava a luta, eles voltavam, pegavam a mão na colher, na enxada, né, nas ferramentas que eles tinham na época, e começavam a assentar tijolos no muro, a reconstrução, né? Então, por vezes, o cronista não distingue entre Sesbazar e Zorobabel, né? Esdras 4, de 1 a 24. No tocante ao líder do primeiro grupo, a recomeçar os trabalhos de reedificação e reconstrução do muro em 538 a.C., Esdras 4, 5, deixando a impressão que Zorobabel sofreu a oposição dos inimigos de Israel durante o reinado do rei Ciro, quando, na verdade, este príncipe judeu só começou a reedificar o templo no segundo ano do rei Dario, ou Dário I, sucessor de Ciro. Este é apenas um dos muitos problemas de nomes e datas que Esdras e Neemias apresentam, né? Ou seja, o povo estava decidido a reconstruir, né, o templo, os muros, ou seja, voltar a buscar a Deus, a adoração. Até os samaritanos ofertaram. A oferta dos samaritanos, que antes do retorno dos judeus controlava a região, parece baseada em um espírito sincero, de boa vontade. Rejeitados, eles apelam aos prepostos persas na Palestina, os quais escrevem em aramaico, a língua comum da Pérsia, uma carta ao rei Artaxerxes, com pesadas acusações contra os judeus. Aqui temos outro problema cronológico. Artaxerxes I reinou de 464 a 423 a.C.,
como estamos ainda em 538 e 520 a.C., a ser, portanto, a solução mais plausível e certa é identificar com o historiador Flávio Josefo, historiador judeu, Artaxerxes como Cambises, que reinaram entre 530 a 522. Quando o mandado de Deus é manifesto no mundo, céus e terra se movem para que sejam cumpridos. Autoridades civis e religiosas se curvam diante do poder e da majestade do Altíssimo, o nosso Deus. É verdade. Os recursos materiais e humanos aparecem sem que, para isso, a misericórdia precise dar lugar aos sacrifícios. Os inimigos dos judeus, do povo de Israel, eram subjugados. Satanás, o diabo, acusador implacável, fica envergonhado diante dos anjos do Senhor, que por ordem de Deus, vestem o santo de Deus com trajes limpos e festivos. Livro do profeta Zacarias, 3, versos de 1 a 5. E o povo de Deus, submisso e motivado, conquista vitórias miraculosas, e unicamente porque crê que quando Deus manda, ele já providenciou as condições para o cumprimento. Então, eles estavam fazendo com diligência, né? Eles removem a pedra do caminho. A obra prosseguiu, sendo concluída no 6º ano do reinado de Dario, 515 a.C., restaurando o templo e o culto, cumprindo-se os 70 anos preditos por Jeremias para o cativeiro em terra estranha. Jeremias profetizou, e outros profetas, que os 80 anos e 70 anos iriam se cumprir, mas chegou o tempo da misericórdia, chamado jubilate. Eles estavam no miseré, momento de miséria, de penúria, de caos, de conflito, de lutas. Aí eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, comentando aqui, compartilhando com vocês o meu artigo bíblico e de teologia. Quem ou que está atrapalhando o seu progresso espiritual, atrapalhando a sua vida espiritual? Será um emprego? Uma carreira profissional? Será os amigos e as amizades? Você, meu amigo, você, minha amiga, tem tudo para seguir a Jesus, para frequentar uma igreja, muito mais do que frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja, seja ela qual for, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, luterana, episcopal, maranata, universal do reino de Deus, congregacional, qualquer igreja, bola de neve, como existe a tal da bola de neve, comunidade da Lagoinha, igreja da Lagoinha, enfim, muito mais do que você frequentar uma igreja ou ser membro, arrolado ou batizado naquela igreja. Deus quer pessoas sinceras. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Não foi isso que Jesus conversou ali no poço de Jacó com a mulher samaritana, a mulher de Samaria, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, que pedra vocês querem que Deus remova ou tire a pedra que está atrapalhando ou dificultando, ou uma barreira enorme espiritual ou física, como foi do caso de Lázaro, estava morto há 4 dias, e Jesus disse para as pessoas: tirai a pedra. Tirai a pedra. Ele chorou no túmulo de
Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria. Eram muito queridos esses três irmãos para Jesus. Ele dá um brado, um grito: Lázaro, sai para fora. E diz a Bíblia em João capítulo 11 que Lázaro estava morto há 4 dias, cheirando mal, envolvido em faixas mortuárias. Naquela época não havia caixão, né? Eles envolviam os cadáveres mortos, os defuntos. O café até esfriou. Em panos, lençóis e lenços mortuários, embebidos em especiarias, embalsamado. E diz o texto que João 11, que aquele que estava morto 4 dias, Lázaro, começou a andar e reviveu. Tirai a pedra. Qual a pedra que está no seu caminho? Um momento de grande alegria que traduzirá festejos e celebrações da Páscoa, a festa dos pães asmos ou ázimos, né? Versículos 13 e 14 de Esdras 6. Nele está, nesse texto, registrado um conjunto de pessoas e ações e circunstâncias que configuram a plenitude dos tempos de Deus na concretização dos seus planos no mundo, né? Os judeus, liberados por seus anciãos, iam edificando e prosperando. Esse êxodo atribuído em parte à pregação profética de Ageu e Zacarias, os reis medo-persas, que autorizaram a obra, a reconstrução dos muros do Palácio Real e do Templo, e dotaram os judeus com recursos para sua execução, têm seus nomes citados. Por sobre suas ordens está, contudo, o mandado do Deus e de Israel, a quem pertence a maior glória pelo milagre que se torna realidade. A menção do versículo 22, capítulo 6 de Esdras, ao rei da Síria, é um anacronismo para a época em que dominavam os soberanos persas. Pode tratar-se de um lapso do escriba que copiou o texto. A Assíria em lugar da Síria, sendo que esta última nação se encontrava à época efetivamente sob o domínio dos persas. Então, foi na época do Império Persa, de Ciro, de Dario, ou Dário, que o povo começou a reconstruir o templo. Começou a adorar ao Senhor. Então, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor, muitos deles, ali na Babilônia. 70 anos. Tinham esquecido do hebraico falado, paleo-hebraico antigo, falado no tempo de Moshe, de Moisés. Tinham esquecido da lei, da Torá. Tinham esquecido das promessas, do pacto entre Deus e seu povo, e os patriarcas e os profetas. Tinham esquecido de adorar o Senhor, e Esdras e Neemias começaram a cutucar, essa é a palavra que eu uso aqui, cutucar o povo para adorar o Senhor, convidar a adorar os Israel, Deus vivo, a renovar as alianças e o pacto que eles haviam esquecido na época dos pais, dos antigos e dos patriarcas e profetas. Jeremias falou sobre isso, Zacarias falou sobre isso, do retorno do povo. Daniel também falou um pouco sobre isso. Ezequiel, profeta, também falou. O retorno do povo do cativeiro na Babilônia, 70 anos, ao reconstruir
O templo em Israel, eles começaram a buscar o Senhor. Há momento de júbilo, adoração e de culto a Deus. Então, irmãos, esse é o pequeno resumo do meu artigo, do meu comentário do livro de Esdras e Neemias. Quando o templo de Deus ele é reconstruído, voltando do cativeiro da Babilônia, 70 anos, e adorando, né, na terra que mana leite e mel, Canaã, como disseram, profetizaram, vaticinaram todos os profetas e patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Daniel, Isaías e outros, que voltaria o povo a sorrir e a adorar ao Senhor no templo. Em Ageu fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Curta o nosso canal, dê o seu joinha, seu like. Fabrício Barreto Gonçalves no Facebook, no YouTube. Eu tenho esses artigos, todos eles, que eu estou compartilhando com vocês em vídeo. Está escrito em PDF, digitalizado. Ok? Que Deus abençoe. Orem por mim. E curta o meu canal no YouTube e Facebook. Fabrício Barreto Gonçalves. Amém.